Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui falando sobre contrato de trabalho. Na aula passada nós falamos sobre o contrato que ele pode ser expresso ou tácito, escrito ou verbal, e por fim estávamos falando sobre o contrato por prazo indeterminado e determinado. Vimos que a regra ou deveria ser regra, que o contrato nasce como sendo por prazo indeterminado. E o contrato por prazo determinado deveria ser a exceção, ok? E aí a CLT, ela traz de forma taxativa 3 possibilidades de contratos por prazo determinado. Está previsto no artigo 443, alíneas A, B e C da CLT. Falaremos agora sobre elas. A linha A. A linha A, ela fala sobre serviços de natureza transitória. Serviço de natureza transitória. O que seria isso? Eu tive um acúmulo extraordinário ou preciso suprir uma necessidade momentânea de mão de obra. Então, eu vou me valer da linha A, do artigo 443, para suprir aquela necessidade ali. Exemplo, licença maternidade. Eu tenho uma funcionária que vai ser mamãe, certo? Então, eu preciso contratar um profissional para ocupar o cargo da mamãe, ok? É uma necessidade extraordinária, né, para suprir aquele momento. Outro exemplo seria um acréscimo extraordinário de serviço no que diz respeito, por exemplo, Páscoa. Fábrica de chocolate opera o ano todo, mas a gente sabe que no período de Páscoa eles duplicam, triplicam a operação da fábrica. Isso não faz com que surja a necessidade de você aumentar o número de profissionais que prestam serviços ali para você? Então, na Páscoa eu posso contratar, porque o serviço é transitório. Então eu vou contratar por prazo determinado alguns profissionais para suprir aquela demanda, aquele período. Legal? A linha B, atividade empresarial de natureza transitória. Veja, em cima é o serviço que é transitório. Aqui na linha B, não, é a atividade da empresa que é transitória. Então a empresa não opera o ano todo, ela só opera em determinado período no ano. Alguém aí conhece a Natalier? Natalier é uma loja que vende artigos natalinos. E é óbvio que ela só opera em fim de ano, ok? Ela abre ali, as lojas abrem ali no finalzinho de outubro e fecham no comecinho de janeiro, certo? São artigos lindos, maravilhosos, mas a atividade empresarial ela é transitória, é só naquele períodozinho do ano, ela não opera o ano todo. Outro exemplo são as empresas de fogos de artifício. Normalmente elas começam ali a produção um pouquinho antes das festas juninas e aí continuam até julho, agosto, que é para já produzir em quantidade suficiente para o fim de ano, e aí suspendem a sua operação, ok? Então essas empresas contratam profissionais por prazo determinado, só para cumprir aquele contrato, aquele período ali, e pronto, tá? E aí nós temos a linha C. A linha C, ela trata do contrato de experiência, certo? Que é aquele contratinho quando o funcionário é admitido pela empresa. Para ele não entrar direto como contrato por prazo indeterminado, primeiro supera o período de experiência, para que depois esse contrato se convole ou não, sendo por prazo determinado. A gente vai continuar falando um pouquinho sobre esses contratos na próxima aula. Obrigada e até lá. Conto com vocês. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, se inscreva no canal e siga a gente nas redes sociais. Obrigada!